Petrobras anunciou nesta semana o reajuste de 7% nos preços da gasolina e para o diesel o reajuste também é esperado. Aqui nos nossos estúdios, nossa comentarista de agro, Kellen Severo. Kellen, bem-vinda. Mais um reajuste e é o primeiro reajuste desse novo governo, né? Exatamente, é o primeiro reajuste e o agronegócio acompanha com atenção esse tema, especialmente pela política de preços de combustíveis que será adotada pela Petrobras. Isso interessa ao agro pelo impacto que pode gerar no setor de etanol e também nos custos de produção de diesel, por exemplo. Além disso, o agro quer conhecer qual vai ser a estratégia da estatal para a produção de fertilizantes nitrogenados em algumas plantas aqui no Brasil. Atualmente, a Petrobras ela adota uma política de preços que acompanha a variação no mercado internacional. Por isso, a gente viu o reajuste da gasolina em cerca de 23 centavos nesta semana, para eliminar a defasagem do preço doméstico em relação ao preço do exterior. O mesmo deve acontecer com o diesel em breve, porque a defasagem está entre 9% e 12%, de acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis e também de acordo com dados do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Então, a gente deve ter uma alta de diesel em breve e essa política de preço da Petrobras interessa muito para o setor agro, Tiago. Pois é, essa foi uma discussão interminável do ano passado, principalmente. Agora teremos o novo presidente da Petrobras. Qual que deve ser, afinal, essa política de preços, hein? Essa é uma excelente questão. Até o momento, ainda não temos sinais conclusivos para apontar qual deve ser mesmo a política a ser adotada pela nova diretoria. A nova diretoria vai manter a atual política que acompanha a variação do mercado internacional? Será? Ou haverá algum congelamento de preços de combustíveis aqui no Brasil? Eu acredito que há risco de vermos o PT colocar em prática a intenção, vamos lembrar, mencionada no plano de governo de Lula de abrasileirar os preços dos combustíveis. Esse era o termo que estava escrito lá, abrasileirar os preços dos combustíveis com algum controle dos valores que chega aqui no Brasil em relação ao praticado no mercado internacional. Vale lembrar que o controle de preço de combustíveis na era Dilma gerou prejuízos bilionários ao setor sucroenergético, já que o etanol perdeu competitividade em relação ao combustível fóssil, né? E aí o consumo foi incentivado para gasolina, por exemplo, e o etanol ficou numa situação muito complicada. Várias usinas de etanol fecharam as portas naquela ocasião. E há uma grande preocupação do setor sucroenergético de que isso volte a acontecer. Vale lembrar que amanhã, em reunião, o Conselho de Administração da Petrobras deve aprovar o nome do senador Jean Paul Prats para a presidência da estatal. E se o nome dele receber o sinal verde para prosseguir, aí a gente vai precisar aguardar para entender qual vai ser a política de preços na era Lula. Quanto mais altos os preços internacionais, maior será a pressão para a Petrobras se posicionar em relação à política que vai ser adotada para preços aqui no Brasil. Além dos impactos que isso gera na área de etanol, como eu mencionei aqui, o diesel é um dos insumos mais importantes na formação de custos do setor agropecuário. Ou seja, importa muito para o agro a condução da política de preços de combustíveis que será adotada pela Petrobras. Nesse momento, Tiago e todos que nos acompanham, a gente vai ter que esperar mais um pouquinho para ver o que vem pela frente. E ver o que o governo vai sinalizar. Kellen Severo, nosso comentarista de agro, bom feriado, apesar de estarmos aqui trabalhando, né? Obrigada a você também e a todos que nos assistem. Até.